Estamos no ar para todo o planeta Terra, em especial para nossa amada terrinha Minas Gerais, com o episódio 65 do nosso Vamos Mudar o Mundo podcast. Afinal, eu sempre falo, se a gente conseguir transformar a mente de uma pessoa, a gente mudou o mundo dela, e é esse o nosso propósito. Hoje nós vamos continuar falando sobre as pautas de política e etc., mas com um viés bem identificado. A gente vai receber aqui, quer dizer, já estou recebendo aqui o meu querido pastor Daniel Sampaio, pastor da Igreja Batista Central do Barreiro. Obrigado, viu, pastor Daniel? Prazer estar com você aqui, Leandro. Eu espero que seja um papo bem produtivo. Com certeza. A gente vai falar sobre essas tarifas que estão prestes a serem implementadas de fato no Brasil, o que isso vai trazer de estrago, de problemas para a nossa nação e também da posição que a igreja precisa ter diante da política. E vamos também falar muito com o deputado estadual Coronel Henrique, que está aqui com a gente. Obrigado, viu, deputado? Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Vamos esclarecer as verdades sobre o programa das escolas cívico-militares. Agradeço também aqui o prazer em conhecer o pastor Daniel. Exatamente. Nosso amado deputado estadual Coronel Henrique tem feito um trabalho maravilhoso, mas ele é o presidente da Frente Parlamentar. Qual que é o nome da frente mesmo? Frente Parlamentar em Defesa das Escolas Cívico-Militares no Estado de Minas Gerais. Exatamente. Eu tenho falado muito tenho defendido muito a implementação dessas escolas, muitos pais têm me procurado, muita desinformação está rolando aí, mas hoje nós vamos saber na fonte a verdade sobre essa maravilha, né? Sobre essa bênção que vai ser a implementação dessas escolas cívico-militares aqui no nosso estado. Antes da gente partir para o bate-papo, de fato, eu quero agradecer a Implantar Telecom, que é a casa que recebe o nosso podcast, e tem novidade e promoção para isso. A Raíssa vai entrar com o VT aqui no ar para a gente. Roda aí, Diogo. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Liberdade é ter internet aonde quiser. Obrigado, Implantar Telecom. A gente vai fazer um bate-papo livre aqui, até vamos esquecer que está gravando. Vou fazer uma pergunta mais direcionada para um, para outro, mas um pode entrar aí no assunto do outro, enriquecendo, tá? Eu queria saber primeiramente do pastor Daniel. Pastor, por que a igreja deve se envolver com política? O senhor que é bem engajado nos temas políticos. Porque nós precisamos estabelecer uma extensão do reino de Deus em todos os segmentos da sociedade. Todos. Precisamos ter uma extensão do reino de Deus, e quando eu falo em extensão do reino de Deus, é um agente do reino, ok? Só vai ter uma extensão do reino se a gente tiver um agente do reino de Deus. No meio político, lá no jogador de futebol, no comércio, na indústria, no centro comunitários, em todos os locais, porque nós, como igreja, somos sal e luz. E o sal é aquele que dá sabor e a luz é o que ilumina. Se a igreja deixar de ser sal e luz, ela deixa de ser igreja e se torna só um clube social. Por isso que nós precisamos estar presentes em todos os segmentos da sociedade. Ô, Coronel, o senhor que está na outra ponta, né? É um político aí já no seu segundo mandato. De que forma que o senhor encara essa presença da igreja, tanto a igreja católica, evangélica e etc., dessa participação da igreja na política? É benéfica ou não? Ô Leandro, eu acredito que a presença de Deus ela já dignifica o homem na sua plenitude. E penso também que nos diversos matizes ideológicos, né, nós temos que caracterizar aqueles que cultuam a fé cristã e aqueles que estão mais próximos da população no sentido de fazer o bem. Então eu vejo que a religião, a igreja, ela tem muito esse aspecto de fazer o bem. E fazer o bem, a política é um instrumento para que a gente possa transformar a nossa sociedade fazendo o bem. Nada mais justo do que a igreja esteja presente justamente para inspirar políticos a fazer o bem e também para permitir que esse político esteja cada vez mais próximo da população. E a igreja é esse instrumento divino para que nós possamos conversar com a população e esclarecer e verificar realmente quem deseja fazer o bem. Bacana. E pastor Daniel, na opinião do senhor, por que a esquerda é tão contrária à presença
da igreja, quando se fala pastor ali numa reunião, e eu estava vendo a entrevista do senhor na Rádio Itatiaia ontem, então parece que o senhor é pastor, o senhor não pode falar de economia, o senhor não pode falar de asfalto, o senhor não pode falar de nada, tem que ficar calado dentro da igreja. A esquerda tem um pouco dessa visão mesmo? Um pouco não, ela tem muito, né? Na verdade, nós somos um calo no sapato da esquerda. E devemos continuar sendo um calo no sapato, porque os valores que eles defendem são antagônicos aos valores bíblicos. E isso, nós não podemos... O que eu, como cristão, defendo como valor? Aquilo que a Bíblia define como valor. E o que eu, como um economista, defendo como um valor econômico? Liberdade econômica, um Estado menor, empreendedorismo. Então, a esquerda é o contrário de tudo isso. Então, por isso que ela vê a igreja como um grande obstáculo para continuar avançando. E aqui no Brasil, a única coisa que impede o avanço da esquerda realmente é a mobilização. Quando eu falo igreja, eu não falo instituição igreja. Igreja somos nós, pessoas, tá? E eu, como pastor... ou como economista, ou como administrador de empresas, eu sou cidadão. Então eles querem nos colocar como cidadãos de quinta categoria, só que eu vou dizer, igual o Zagallo diz, eles vão ter que nos engolir, que a gente está crescendo tanto, que eles começaram a perceber que não podem mais nos tratar dessa forma, porque eles precisam de voto, e a gente tem voto também, entendeu? E muito voto. E aí vem um Lula querendo fazer uns cursos aí, né, para os políticos de esquerda, para adentrar dentro das igrejas, né, para agradar os evangélicos. Você acha que é possível, deputado, também, um cristão ser de esquerda? Eu acho que o pastor está mais habilitado a falar nisso, mas eu acredito que se ele for coerente com a fé cristã dele, muito do que a esquerda prega hoje, ela fere os princípios e os valores dentro da igreja, né? A questão de preservar a vida em todas as suas formas, os valores da família. Então é uma questão difícil, e até acho que o pastor, com a sua autoridade, ele pode até fazer um juízo de valor mais adequado. Mas eu acredito que também nós temos aí ensinamentos bíblicos que permitem essa liberdade, desde que não fira os valores. E se a pessoa for meio de esquerda, pastor, eu acho que talvez seja possível, né? Conta aí, pastor. A minha concepção é o seguinte: ou a pessoa não entende o que a esquerda defende, ou ela não entende direito o que o cristianismo defende. Por isso que a pessoa muitas vezes fica em cima do muro. Quando a pessoa passa a conhecer o que são os valores cristãos e passa a conhecer de fato o que são os valores da esquerda, não tem como você ser de esquerda e ser cristão, se você conhecer de fato. É a mesma coisa de você dizer assim, eu sou judeu nazista. É uma coisa meio complicada a partir do momento que a pessoa entende de fato como funciona e como eles agem, porque eles têm um discurso que não é a prática deles. Por exemplo, vou citar, o Lula só foi eleito presidente porque ele adotou um discurso conservador. Ele mentiu para ser presidente. Você pode perceber que no final da campanha, o TSE proibiu, inclusive, que o adversário dele relacionasse ele a valores anticristãos. E ele começou a dizer, eu tenho netinhos, eu sou contra o aborto, esse negócio de aborto... Mas, na prática, o partido dele defende todas essas coisas. Então, assim, para ele ser eleito, ele teve que se fantasiar de ovelha para conquistar os votos daqueles que não defendem os valores que ele defende. Então, apontando para esse lado, há uma incoerência muito grande. Então, assim, não é que eu estou querendo dizer a você que é de esquerda, não estou querendo falar que você, assim, é uma pessoa que... Não, eu só quero que você entenda o que é ser cristão, e você se aprofunde no que é ser de esquerda, você vai ver que é um antagonismo e não tem como ser as duas coisas. Na prática, não tem. Bacana. Trazendo essa questão dessas guerras, né, de narrativas, a gente acompanhou muito recentemente a questão das escolas cívico-militares, e o senhor está bem à frente daí, é presidente da comissão parlamentar em defesa dessas escolas. Por que essa implementação incomoda tanto a esquerda, na opinião do senhor? Ô Leandro, eu falo que as escolas cívico-militares é uma missão de vida. Eu sou coronel do Exército, sou professor, sou pai. Eu, durante a minha formação inteira, eu tive experiências tanto na educação civil, né? Eu sou médico veterinário formado aqui pela UFMG em Belo Horizonte, mas também fui aluno da escola, na então Escola de Administração do Exército em Salvador, e fui professor na Academia Militar das Agulhas Negras e professor também uma faculdade de medicina veterinária lá no interior do Rio de Janeiro, em Valença. E a cereja do bolo, Leandro, foi quando o meu filho,
foi aluno do Colégio Militar aqui de Belo Horizonte. Então eu tenho essa visão da vertente de um aluno de escola civil, de um aluno de escola militar, de professor de uma escola civil, de professor de uma escola militar, e do meu filho estudar num ambiente de uma escola militar. E essas escolas cívico-militares, Leandro, é sempre bom que as pessoas saibam que é a busca da excelência que nós temos nas escolas militares. É bom definir isso muito bem. Nós temos em Minas Gerais hoje 32 escolas militares. São 30 colégios Tiradentes da Polícia Militar e 2 colégios do Exército, um em Belo Horizonte e um em Juiz de Fora. E quando o governo federal, em 2019, implementou essa política das escolas cívico-militares, é justamente levar para a escola civil pública tradicional esse modelo de excelência das escolas militares. E aí eu respondo a sua pergunta, Leandro. A esquerda, ela se apoderou da educação, ela se apoderou do ambiente escolar e ela não quer permitir que ninguém mais participe desse ambiente que deve ser plural. A nossa Constituição diz lá que a educação deve ter pluralidade de pensamentos e concepções pedagógicas. Mas justamente por ter se apoderado do ambiente escolar, a esquerda considera que aquilo é uma área de atuação dela. E eu sempre digo que a escola pertence à família. A usuária da escola é a família brasileira, a família mineira, que ali coloca os seus filhos para receberem ali conhecimentos. Mas a esquerda não quer permitir que exista essa concepção de quem define os interesses da educação é a família, tem que ser uma escolha da família. E é por isso que acredito que com muita desinformação eles se recusam a conhecer a realidade do programa das escolas cívico-militares e os seus princípios básicos, que é um resgate de valores. O resgate de valores tão importantes na família e da pátria que nós temos dentro do programa das escolas cívico-militares. São 4 premissas que eu gosto sempre de destacar. O programa das escolas cívico-militares, ele busca o acolhimento do estudante e da família, ele busca a disciplina, consequentemente, ele busca a melhoria da aprendizagem e tudo isso numa atmosfera de civismo. Eu tenho certeza, Leandro, que quando toda a população conhecer a verdade e os detalhes sobre o programa das escolas cívico-militares, que eu alerto aqui, pastor Daniel, nós temos hoje 9 escolas cívico-militares na rede estadual implantadas e funcionando no estado de Minas Gerais. Desde 2020, na realidade 2019, quando nós fizemos as 2 primeiras implantações, que foi aqui em Belo Horizonte, no bairro Aparecida, lá na comunidade do Sumaré, a Escola Estadual Princesa Isabel e a Escola Estadual dos Palmares, em Birité. A partir dessas 2, nós conseguimos aí implantar, e hoje o estado de Minas Gerais conta com 9 escolas na rede estadual, que a esquerda se recusa a estudar os resultados dessas escolas, que já funcionam há 5 anos no estado de Minas Gerais, e ficam numa série de narrativas tentando impedir que mais escolas recebam esse programa. No auge da discussão sobre a implementação dessas escolas, alguns jornais aqui de Belo Horizonte soltaram a notícia sobre o ranking das melhores escolas públicas de Belo Horizonte. Das 10, 5 eram militares e uma é ligada à Polícia Civil, que tem mais ou menos a mesma disciplina, né? Então, contra fatos não há argumentos, né, deputado? Eu falo que foi até muito pertinente, né, que o Colégio Militar de Belo Horizonte, né, um orgulho, meu filho se formou lá, foi escolhido como a melhor escola pública nos resultados, né, que soltaram do Enem, e que nós vemos nesse universo que nós temos poucas escolas militares e mesmo assim elas ocupam esses primeiros lugares aí nesses rankings de avaliação. E também, né, fica um contraponto importante que a nossa educação brasileira ela sofre uma crise quando comparada, né, por exemplo, no ranking do PISA, na avaliação internacional. Nós precisamos fazer alguma coisa pelas nossas escolas de educação básica. E eu vejo que o programa das escolas cívico-militares é um grito de socorro das escolas. As escolas pedem socorro, a comunidade escolar pede socorro, as famílias pedem socorro e o governo de Minas, num esforço aí, está buscando agora colocar 727 escolas em 133 cidades nessa escuta da comunidade escolar como uma primeira fase de avaliação dessa ampliação das 9 escolas. Mas para isso,
assim como essas 9 foram feitas, a comunidade escolar está sendo ouvida. E talvez aí seja o momento mais crítico, porque é nessa hora que a esquerda tem feito uma narrativa criminosa. Mentir para criança e adolescente é crime. E nós vamos aí apurar cada denúncia que está sendo feita aí das consultas que já foram realizadas, porque isso tem que ser criminalizado. O professor, o sindicalista que enganar uma criança tentando colocar a juventude como massa de manobra da esquerda, nós vamos apurar e não vamos permitir que isso aconteça. Nós não iremos nos calar. Isso mesmo, pode dar mole não, porque se deixar eles tomam espaço mesmo, né? Pastor, o senhor acha que a disciplina, o patriotismo pode transformar a vida dos jovens? Mas é lógico. Aliás, o próprio Deus, como pai, ele diz o seguinte: eu disciplino aquele que amo. A disciplina faz parte do amor. Eu até digo aos pais que não disciplinam não amam. Quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. Quem ama, dá direcionamento. Né? Se você tem um amigo que tudo que você faz, ele bate nas suas costas e diz assim, não, vai, faz o que seu coração mandar, esse é um amigo da onça. O amigo verdadeiro é aquele que, quando você está indo na direção errada, puxa a sua orelha, fala, cara, eu sou seu amigo, não vá por aí. Então, tudo na vida é disciplina. E na formação do ser humano, por isso que a gente precisa formar seres humanos melhores, a questão da disciplina na infância, né, e que isso desemboca numa adolescência menos problemática, porque o adolescente já é problemático de natureza. Mas quando ele é bem disciplinado, bem discipulado na infância, a tendência é que ele passe por uma adolescente menos traumática e seja um adulto que possa contribuir para uma sociedade melhor. E é por isso que a esquerda é contra a escola militar, é por isso que eles são contra a disciplina, porque essa anarquia, essa questão dos valores sendo destruídos favorece a implantação, porque uma pessoa sem base, sem raiz, é muito fácil ser levada pelo vento para qualquer lugar. Verdade. Agora, não quer dizer também, né, deputado, porque se falaram muito disso, que os alunos vão começar a usar farda, qualquer vacilo vai pagar 20 flexão, não é por aí, né? O que traz de mudança para uma escola tradicional? Eu corroboro aqui as observações do pastor. Eu vejo que a disciplina realmente existe um grande confundimento. Né? Eu, como militar, eu falo que as pessoas têm uma visão, somente aquela visão espartana do militar ali, do militar operacional, dos filmes de guerra. E nós, militares, temos durante a nossa vida inteira a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança. E quando eu disse aqui da premissa do acolhimento, quando esse jovem ele é acolhido pelo programa das escolas cívico-militares, pelos militares que irão trabalhar nessas escolas, que já trabalham nessas escolas, no caso hoje Minas Gerais tem os veteranos do bombeiro militar trabalhando, então no momento que esses jovens são acolhidos, já naquele momento o militar está fazendo o cuidar daquele aluno que vai transformar pela disciplina, mas é uma disciplina consciente. Eu estive visitando a Escola Estadual Olímpia de Brito, lá em Três Corações, uma escola cívico-militar, e a vice-diretora usou um conceito, eu gosto muito de ouvir, né, do civil, ela me falou, a disciplina aqui é uma disciplina amigável. Então, no momento que esses militares atuam, e eu falo que eles atuam do portão da escola até a porta da sala de aula. Os militares não entram, eles não substituem os professores, eles fazem justamente esse acolhimento no ambiente escolar, transformando o aluno com hábitos e habilidades que eles vão incutir no dia a dia, pequenos detalhes ali na rotina da escola, respeitando ali a oportunidade do momento cívico, o canto do hino nacional, a pergunta se está tudo bem em casa. Isso vai construindo uma atmosfera do cuidado e diretamente influencia no rendimento escolar. Você perguntou sobre os principais efeitos. Eu acredito que quando nós colocamos dentro da sala de aula uma turma de alunos que adquire hábitos e comportamentos disciplinares, isso vai favorecer a aprendizagem, porque eu sempre digo que qual que é a missão da escola? A missão da escola é prover uma educação de qualidade. E nem sempre isso é possível, ou nunca é possível se o ambiente não for disciplinado. Nós temos, Leandro e pastor, um tempo de aula, são 50 minutos de aula. Nós temos numa escola tradicional, quando isso é cronometrado estatisticamente, um professor tem 21 minutos de aula.
20 minutos de bola rolando para transmitir o seu conhecimento. E alguns professores ainda falam, olhe lá, hein, deputado, se eu tenho 21 minutos. Quando nós colocamos ali hábitos disciplinares do tipo, um chefe de turma recebe o professor e a turma fica de pé, e esse chefe de turma já tira do professor a obrigação de fazer a chamada e esse aluno já fez anteriormente. E aquela turma recebe o professor, senta e presta atenção na aula, o tempo de bola rolando sobe para 41 minutos. Então nós já temos em números, e você mesmo disse que quanto a números não existem argumentos, por tempo de aula o professor tem o dobro do tempo útil para transmitir conhecimento. Isso reflete diretamente nos resultados da aprendizagem. Então, são pequenos hábitos do dia a dia, de forma amigável, nada com a característica de uma disciplina militar, por exemplo, da formação de um soldado operacional. Eu recebi, Leandro e Pastor, um recado muito importante quando meu filho era aluno do Colégio Militar e eu lá fiz algumas considerações, dizendo que ele estava muito indisciplinado, e eu ouvi uma frase que se aplica muito bem a todo o conceito da escola cívico-militar. Me disseram, o seu filho não é o soldado, o seu filho é uma criança. E essa escola não é um quartel, ela é uma escola. E hoje nós vemos aí uma máxima, lugar de militar é no quartel, lugar de militar não é na escola. Eu falo que o lugar de militar é onde ele quiser, onde ele puder estar e onde ele tiver habilidade para cooperar com a formação cidadã do nosso jovem. Por isso que eu vejo que esse é o grande valor do programa das escolas cívico-militares, a formação cidadã. Legal, fica o recado aí, e enquanto porta-voz aqui nesse podcast, nas redes sociais, vou fazer propaganda mesmo, incentivar e influenciar os pais, os alunos a votarem pela implementação das escolas cívico-militares. Vou colocar depois, pedir o Diogo, vou mandar aqui para a gente colocar no bate-papo aqui, nos comentários do Instagram do deputado também, caso você tenha alguma dúvida, queira denunciar algo com relação às escolas, o deputado com certeza aí está com o canal de comunicação aberto. Pastor Daniel, o senhor esteve recentemente na Casa Branca, foi um dos pastores que representaram o Brasil intercedendo ali pela nação, não é isso? Sim. Pelos Estados Unidos e tal. E tem algumas informações aí. A gente está vivendo um momento muito delicado, de muita tensão e expectativa, afinal, ao que tudo indica, a partir do dia 1º de agosto, a coisa começa a ficar tensa aqui no Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente. A verdade é que, antes mesmo da eleição do presidente Trump, que simboliza um campo ideológico diferente do presidente atual aqui do Brasil, havia comentários que ele fazia, como, ele é o maior fascista, etc. E depois que o Trump foi eleito, ele nos BRICS começou a querer dar uma de tipo chihuahua, né, para poder enfrentar um gorila, fazendo brincadeiras, falando que o dólar precisa ser trocado como moeda. E tudo isso foi desencadeando na situação que nós vivemos hoje. O Trump, então, solta aquele tarifaço para todos os países, não foi só para o Brasil que teve o maior tarifaço no mês de julho, mas ele soltou o tarifaço para todas as nações e ninguém gostou, né? Você é a favor do tarifaço? Não, não sou a favor do tarifaço, mas é a forma que ele tem de negociar. O Trump tem até um livro sobre como negociar. Então, ele soltou, ninguém gostou, mas todas as nações democráticas sentaram com os Estados Unidos para negociar. Por exemplo, foi feito um acordo anteontem da União Europeia de uma multa de 15%, né, tanto para a União Europeia como para os Estados Unidos. Foi feito acordos até com a Índia, que faz parte do BRICS. Foi feito um acordo com a China, que já baixou o negócio. Enquanto isso, o nosso presidente latindo, falando, gritando, comendo jabuticaba, e falando sobre truco, se ele sabe jogar truco, eu jogo 6, etc. e tal. E agora que está próximo da tarifa, manda lá, alguns senadores vão lá passear, Trump disse que não vai receber. Por que não vai receber? Porque, se você for ver na carta que Trump mandou para o Brasil, há uma coisa diferente que ele mandou para os outros países. Ele mandou uma carta padrão para todos os outros países. Eu comentei ontem em Itatiaia sobre isso. E na carta que ele manda, ele fala sobre as injustiças que estão sendo cometidas com o ex-presidente, e ele cita a questão da liberdade de expressão que está sendo atacada pela Suprema Corte do Brasil. E ele fala que para sentar para negociar, o Brasil precisa resolver essas questões. E o que aconteceu depois disso? Eles dobraram a aposta. Colocaram tornozeleira no ex-presidente, o Supremo cerceou mais as liberdades de expressão,
E como é que ele vai sentar para conversar? E o que eu recebi hoje de uma pessoa lá de dentro, que é uma fonte muito confiável, que nós estamos prestes a ter um rompimento diplomático. Isso é muito sério, Leandro. Né? Há a possibilidade muito grande de, até o dia 1º, os Estados Unidos mandarem a embaixadora do Brasil de volta para o Brasil. E pela primeira vez na história, a gente tem um rompimento diplomático com os Estados Unidos. E a gente percebe que o presidente atual, ele está até gostando, parece que ele está provocando isso, porque ele percebe que ele está conseguindo captar, talvez politicamente, algumas coisas, só que quando o negócio ficar feio, quando as pessoas perceberem que o Brasil é soberano. Sabe o que é soberania? É ter o que comer. Sabe o que é soberania? É ter emprego. Porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Se os Estados Unidos decidirem sancionar o Brasil, porque eu não vejo essa tarifa como uma tarifa, é uma sanção, é diferente. Uhum. E se o Brasil escalar, ele vai escalar essa sanção também. O que a gente vê pela história é que todas as vezes que um país é sancionado pelos Estados Unidos, os aliados dos Estados Unidos também sancionam essa nação. Quem é que vai sofrer com isso? Todos nós. Todos nós. Então, nós estamos vivendo aí num limiar de duas situações que podem acontecer, eu vejo. Primeiro, ou o regime se fecha agora e a gente se torna uma brazuela, porque eles podem aproveitar esse momento. Eu oro para que isso não aconteça, até convoquei, né, a nação para oração e jejum, ou a gente é liberto de tudo isso que está acontecendo, porque nós sempre somos uma nação livre e nós precisamos continuar sendo uma nação livre. Eu posso não concordar com o que você pensa, Leandro, mas eu vou morrer lutando pelo seu direito de falar o que você pensa. Uhum. Né? Isso é liberdade de expressão, que é como se fosse um princípio basilar da democracia. Aqui no Brasil, só um lado tem liberdade de expressão, o outro não tem. É só você olhar. Quem são os sancionados? São as pessoas que pensam diferente, né, do outro lado. Então, nós estamos vivendo uma situação em que coisa impressionante, precisa de uma nação de fora pressionar para que a gente resolva os nossos problemas internos, porque parece que, assim, senadores, ou pelo menos a cúpula do Senado, que é o único que pode mexer nisso, estão dormindo em berço esplêndido, não estão entendendo para onde nós estamos caminhando. Se você for analisar a história da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, o caminho é o mesmo que o Brasil está tomando. E ontem eu fui fazer uma análise histórica, nós estamos, sabe quando está carregando assim, está em 75%? Uhum. Nós estamos em 75%. Bem avançado. Muito avançado. Falta 25%. Então isso quer dizer, eu oro para que isso tudo sirva para que a gente seja liberto e volte a ser uma nação livre, sem sanção, né? Mas me parece que existem pessoas no governo que estão torcendo para ter sanção, estão torcendo para poder as relações diplomáticas sejam rompidas, porque a culpa é deles e eles querem jogar no colo de alguém. Então, já que a culpa é deles, então vou jogar no colo do Trump, eu vou jogar no colo do Bolsonaro, eu vou jogar no colo de quem eu quiser. A culpa é minha, eu jogo no colo de quem eu quiser. Então, nós estamos vendo no limiar de uma crise que, se acontecer um rompimento diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos, eu creio que nós vamos viver uma crise sem precedentes nessa nação. Se preparem, porque isso vai pegar todo mundo. E eu sinceramente, como brasileiro, eu estou orando mais, eu estou jejuando mais para que Deus intervenha, porque o que a gente percebe, está aqui o coronel como deputado, é que parece que está todo mundo amarrado, parece que as coisas estão presas. Existe uma pessoa, você sabe que um dos princípios democráticos é o poder é exercido pelo povo que elege seus representantes e, através dos representantes eleitos, as leis são feitas e são executadas, né? Então, juízes não fazem parte do pessoal eleito. Nós não temos, na nossa Constituição, uma nação governada por juízes, né? Mas hoje tudo tem que passar pelos juízes. O Congresso aprova uma coisa, aí faz lá uma DPF, o STF derruba. O Executivo faz alguma coisa, o STF derruba. Não, eles não foram feitos para isso. Nós estamos vivendo uma disfuncionalidade, que nós precisamos voltar à normalidade democrática. Uhum. E para voltar à normalidade democrática, isso precisa ser parado. Nós estamos dizendo por quê? Porque hoje o chicote está numa mão, amanhã pode passar para outra. Tem gente comemorando porque odeia o outro lado, odeia o Bolsonaro. Não, tem que fazer isso mesmo, mas o chicote muda de mão muito rápido, né? A liberdade de expressão, que é basilar, precisa voltar a existir nessa nação,
para que a gente possa falar. Sabe o que eu penso? O cara quer ser idiota, seja. Ele tem o direito de falar as idiotices que ele quiserem. Isso é liberdade de expressão. Né? Ele tem, mas eu tenho que ter o direito de falar aquilo que também eu percebo. Se quebrar isso, quebrou-se a democracia. Por isso que hoje, na minha concepção, nós não vivemos mais no regime democrático. Pessoal, a gente tem várias pessoas acompanhando aqui ao vivo, não fica caladinho não, pode participar com a gente, mande a sua opinião, a sua discordância, a sua pergunta aqui para o pastor, também para o deputado, vamos interagir aqui, e quem está assistindo não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um gostei, curtir o vídeo para que o YouTube entregue para cada vez mais pessoas. Mais uma vez quero agradecer a Implantar Telecom, afinal você merece a melhor conexão. O Diogão vai colocar fixado no nosso chat aí os contatos da Implantar para você assinar o seu plano, e você precisa falar que veio através do nosso podcast para você participar de uma promoção incrível. Estamos aqui agora do outro lado, né, a outra ponta, deputado do PL, militar, hétero, branco, sim, só faltou ser pastor, né, para ser o para ser o alvo de todo o ódio. Né? Como o senhor acha que de fato, até assim, eu não sou ninguém, eu falo aqui, eu acho que um vídeo meu nunca vai chegar no STF, mas o senhor com todas com todo esse currículo, eu imagino que o senhor deve ficar assim muito atento com o que fala, ou não, tá tudo tranquilo? O pastor foi muito feliz, né, quando ele disse que parece que está tudo muito amarrado, né? Eu falo, pastor e Leandro, eu tive uma experiência, talvez tenha sido a experiência mais desafiadora da minha vida, quando do dia 22 de outubro do ano passado, eu fui ao STF, eu fui ser ouvido pelo ministro Gilmar Mendes como testemunha, como perito, numa ADPF que o PT e o PSOL deram entrada no STF contra as escolas cívico-militares, contra a lei das escolas cívico-militares do estado de São Paulo, do governador Tarcísio. Não sei se vocês sabem, o governador Tarcísio é capitão do Exército, sim, formado lá na Academia Militar das Agulhas Negras em 1996. Tarcísio foi meu cadete lá na Arma de Engenharia, eu servi na Academia Militar durante 23 anos, e naquele momento, lá no STF, eu fui representando Minas Gerais para prestar os esclarecimentos, né? E fomos felizes, porque justamente o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, tinha dado uma liminar impedindo que as escolas fossem implantadas lá no estado de São Paulo, enquanto não houvesse uma decisão do STF. E o STF, depois de nos ouvir, cassou a liminar do TJ de São Paulo, autorizou que o governo de São Paulo, e ainda não julgaram o mérito, pastor. Mas naquele momento lá no Supremo Tribunal Federal, eu tive 10 minutos cronometrados lá na sala de audiência para falar em defesa das escolas cívico-militares. E nós éramos ali naquele dia 38 pessoas, 19 a favor e 19 contra. E nós vimos o quanto as pessoas que estavam ali estavam de uma certa forma intimidadas, porque tinham medo do que iriam falar. Eu relato aqui que eu não preparei nenhum discurso, eu não fui com nada escrito, e eu era o 14º a falar, iam ter 6 pessoas falando a favor e 7 pessoas falando contra antes de mim, e naquele momento eu encerrei o meu discurso, Leandro, dizendo o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, eu não iria questionar ali todos os fundamentos que eu tenho certeza que o programa é totalmente constitucional, porque ele não fere a LDB, ele não fere a Constituição diz que a educação é uma legislação concorrente entre município, estado e federação, mas eu pedi, isso está nas minhas redes sociais, que o STF ouvisse a voz das ruas e ouvisse a vontade da família brasileira que pede socorro na educação. E nesse momento em que o pastor colocou toda essa situação, eu não tenho dúvida que o momento é extremamente complexo. Nós temos um desgoverno federal completamente inábil ou até propositalmente um caos nas suas relações internacionais desde o dia que pisou no poder, agride, ataca os Estados Unidos, principalmente depois
que o presidente Trump venceu as eleições, e isso ia acabar culminando nisso. Nós sabemos que os Estados Unidos, com todo o seu poder de informações, ele tem ali um serviço de inteligência, ele tem todo o controle, praticamente satélite das comunicações, e o governo americano não faria uma sanção de tamanho peso se ele não tivesse muita segurança no que ele está fazendo. Então, todos esses arroubos aí, de censura, de perseguição, não foi da boca para fora. O presidente Trump ele fez isso certo de que aqui tem acontecido uma injustiça muito grande. E coube e caberia, né, ao governo brasileiro buscar essa negociação, o que não foi feito. Isso torna ainda mais grave e fica muito claro que eles estão propondo o caos para tentar tirar algum ganho político, visto que nesses 3 anos de desgoverno nós sofremos aí uma catástrofe com relação à taxação, e se a economia vai mal, nós iremos ter que trocar o presidente da República. E como é que está aí, no caso, vocês dois, assim, as expectativas, a leitura que vocês fazem? Do cenário atual vocês já fizeram, mas do ano que vem, o que vocês acham aí? Bolsonaro cai na elegibilidade ou não tem como saber? E o que vocês acham aí que vai ser o nosso candidato para presidente, para governo? Qual que é a expectativa? O que vocês estão pensando a respeito disso? Se permitir, coronel, eu queria dar minha opinião. Eu acredito que seguindo do jeito que está, vai ter interferência nas eleições. Como aconteceu na Venezuela, na Nicarágua. Todos os candidatos que se apresentarem como possíveis vencedores de um espectro político vão arranjar alguma coisa para poder impedirem eles de serem candidatos. É mais ou menos o que aconteceu nas outras nações. Uhum. E a gente está vendo, caminhando para isso. Por isso que tem que ter uma intervenção para que isso não aconteça. Agora, se houver realmente, né, a liberdade do povo votar em quem eles quiserem, com certeza, isso eu tenho certeza que a esquerda será derrotada nas urnas, até porque a composição do Congresso Nacional, ela dá uma amostra clara da vontade popular. A esquerda é minoria, você vê o PSOL é um partido nanico, que perde todas as eleições, tudo que é votado no Congresso ele perde, mas eles têm sempre uma DPF para jogar para o... É como se fosse assim, eles perderam e vão para o tapetão para que o STF possa derrubar o que eles perderam nos votos. E a democracia é exatamente o governo exercido pelos representantes do povo, e a maioria do povo é conservador. É fato, a maioria do povo brasileiro é conservador. Tanto é que a composição do Congresso, com todos os defeitos que se tem, é uma maioria conservadora. Você fala, mas tem uns que se vendem, em todo lugar tem isso. Mas o que a gente percebe se não houver uma intervenção, eu penso que eles vão começar, tipo assim, esse aqui não pode, esse não pode, esse não pode, até não sobrar ninguém. E aí perdemos realmente o país. E eu não quero perder, eu nasci nesse país e eu quero morrer nesse país. E eu fico muito triste com tudo que está acontecendo, por isso que eu acho que precisamos de uma intervenção de Deus. Amém. Eu acredito, pastor, também, e falo que... Mas eu fico muito preocupado em nós não vivermos só uma expectativa. Eu acredito que se nós ficarmos presos a essas narrativas e essas maldades feitas pela esquerda, nós vamos esquecer e vamos deixar de lado a construção da nossa verdade. Apesar de também não ter expectativas muito favoráveis, eu tenho que acreditar no processo democrático. Eu preciso trabalhar dentro da regra do jogo para que no ano que vem, em outubro do ano que vem, a população brasileira tenha a oportunidade de fazer a sua escolha e que seja uma escolha equilibrada em cima de fatos concretos, que a população foi enganada, durante as eleições de 2022, e quem está no poder hoje não deveria estar, porque já tinha dado demonstrações que o PT foi uma catástrofe para o Brasil. Nós vivemos aí uma narrativa tentando desconstruir o ex-presidente Jair Bolsonaro, e foi atacado pela grande mídia, e isso resultou talvez aí num desconhecimento das parcelas mais pobres da nossa população, e são esses que estão mais sofrendo. Eu acho que quando for colocar à prova no ano que vem, e todos eles criaram uma falsa expectativa, e hoje as redes sociais, hoje cada um tem na sua mão um WhatsApp, tem acesso à informação, e eu acho que o povo que enganado
colocou a esquerda no governo federal, não vai repetir esse erro. Nós estamos preparados em qualquer cenário. E o pastor foi muito feliz quando disse que, se não houver nenhum tipo de manipulação, a esquerda será retirada do governo federal, e nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. A gente tem acompanhado várias notícias, né, e a gente percebe que, não só no Brasil, mas em todo o mundo, os dias da esquerda estão contados. Pelo menos, é um ciclo, né? Pelo menos por um tempo, a gente tem visto que os jovens nunca foram tão conservadores como são hoje. Saiu essa semana uma pesquisa dizendo que, à medida que as pessoas envelhecem, elas vão deixando de ser de esquerda, o que demonstra que esquerdismo é mais do que é apenas uma imaturidade, uma utopia e etc. Que a gente nunca vê deu também certo, que nunca deu certo, né? E nunca vai dar certo. E pronto, e muitos dos adolescentes jovens têm essa questão da influência mesmo das escolas, dentro das igrejas, dentro da minha igreja mesmo, eu acompanhei muitas pessoas que estavam com a cabeça completamente virada, depois que formaram o ensino médio, que era o mercado de trabalho, viu que o negócio era trabalhar, e que queria mesmo um governo que te desse condições de trabalhar, de ter suas coisinhas, e deixaram de lado essas pautas, essas narrativas da esquerda. E também um retorno à fé cristã, né? O mundo inteiro, eu estava lendo um jornal da França, que na França os jovens estão retornando às igrejas, e isso é uma coisa assim, maravilhosa, e mostra assim, um advento, um ressurgimento do conservadorismo, muito por causa das catástrofes que a esquerda ocasionou em vários países do mundo, sempre prometendo uma mudança, uma melhoria, que nunca acontece. A gente viu o Lula essa semana tirando foto ali na beira de um córrego que ele tirou em 2010. Isso aí. É o pessoal que ele tirou da miséria. É o pessoal que ele tirou da miséria. De que forma, pastor e deputado, vocês acham que hoje a direita precisa se organizar para ganhar espaço, para ter cadeiras, para conseguir trazer um novo rumo para o Brasil? Eu penso que a direita ela tem uma vantagem porque ela tem resultados, né? A esquerda, o próprio resultado que ela produz já joga contra ela, porque todas as nações governadas por esse sistema socialista faliram, né? Ou estão falindo, isso é fato. A direita tem resultados, mas eu acho que a gente é muito ruim em propaganda. A gente é muito ruim em mostrar o resultado. E outra coisa, pelo fato do nosso campo ideológico ser mais democrático e pelo fato do nosso campo ideológico preservar muita liberdade de expressão, a gente acaba brigando muito entre nós, desnecessariamente, quando a gente poderia estar mais unidos em prol de tirar a esquerda do poder. Eu vejo isso, mas eu acho que isso tem mudado de alguma forma, né? Até pelas declarações dos possíveis candidatos, a gente tem visto um alinhamento um pouquinho maior nesse sentido. Eu oro para que isso continue e eu entendo que a única solução para o Brasil voltar a ser Brasil é a gente tirar, né, esse partido que já está aí, que 17, 18 anos no poder, e tudo que acontece de errado não é culpa deles. É culpa de um cara que ficou 4 anos, ou é culpa do Trump. Não, eles são mestres em fazer as coisas erradas, e tudo que eles fazem dá errado, e eles são mestres em colocar a culpa em outras pessoas. E será que as pessoas não percebem, né, que tudo isso que tem acontecido é exatamente resultado das decisões erradas que eles tomaram? Na economia, por exemplo, a gente paga 5 meses, agora é mais de 5 meses por ano, só de imposto, né, para que o governo nos forneça, não são 5 coisas, né, infraestrutura, educação, segurança, transporte, agora, veja só, você paga 5 meses para o governo te dar isso, aí você quer educação, você tem que pagar particular porque a que o governo oferece é de péssima qualidade. Você quer infraestrutura, você tem que pagar pedágio porque a infraestrutura que o governo deveria te oferecer é só buraco. Você quer segurança, você percebe que hoje, né, está aqui um militar, os militares acabam, eu tenho lá na igreja vários militares, tá? Eu sou muito amigo de militares, e são os melhores membros que a gente tem. Eu gosto muito daquela frase, missão dada, missão cumprida. É a questão assim deles entenderem que eu tenho lá na igreja alguns coronéis, né? No coronel é o que manda a chuva de lá, mas na igreja ele entende que ali ele é submisso a alguma autoridade. Eu acho isso muito legal. Então, eu acho que a gente, nessa caminhada, a gente precisa se unir, está aqui o coronel, a gente precisa, apesar das nossas diferenças, caminhar juntos, porque senão nós vamos perder o nosso país. Eu acho que é por aí que a gente precisa caminhar. Eu acredito
Leandro, que o podcast, ele é muito... O título do podcast é muito significativo, né? Vamos mudar o mundo. E vamos mudar o mundo de que forma? Falando a verdade. Falando a verdade, sendo muito propositivo. E eu vou trazer aqui o exemplo, né, dessa narrativa da esquerda em cima da pauta das escolas cívico-militares. Eles criam tantas mentiras e tantas narrativas que, se nós nos preocuparmos em somente nos defendermos desses ataques e ficarmos rebatendo todas as mentiras que eles criam, nós vamos esquecer de construir a verdade. Então, a comunicação, ela tem que ser construída muito em cima dos resultados, daquilo que efetivamente acontece. Quando nós discutimos as escolas cívico-militares no estado de Minas Gerais, a esquerda parece que está falando de algo que nunca existiu, parece que está falando de uma novidade. Eu cito aqui um exemplo, né? O Colégio Militar do Rio de Janeiro, que foi a primeira escola de educação básica, foi criada por Dom Pedro II ainda no Império. Então a presença dos militares, e que aí representando todos os valores, né, estão presentes na escola e na formação há muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que saber nos comunicar bem com a juventude. Nós precisamos ocupar esses espaços que hoje são completamente aparelhados pela esquerda. Eu falo que o ambiente escolar e a questão do programa das escolas cívico-militares, ele não tem esse objetivo político de forma nenhuma. Mas a partir do momento em que nós vamos permitir que nós tenhamos uma juventude com mais consciência de valores, com uma formação intelectual mais adequada, livre de ideologias, nós iremos conseguir acessar o coração e a alma dessa juventude, que cada vez mais, e aí as pesquisas já mostram, né, que nunca os nossos jovens foram tão conservadores como agora, e também quanto mais a pessoa ganha experiência, ela abandona, porque ela forma um juízo de valor próprio e abandona as ideologias de esquerda. Então, eu acredito justamente nisso. É a comunicação, a verdade para transformar o mundo. Só pela organização de ideias e uma transmissão, e aí eu queria agradecer você, Leandro, e parabenizar você pelo podcast, que são nesses ambientes em que nós vamos chegar cada vez mais para pessoas que pensam como a gente. E no dia a dia, fazendo o trabalho do pastor, do padre, parece que nós estamos falando de obviedades, mas isso precisa ser dito todo dia, como se fosse num culto, como se fosse numa missa. As verdades precisam ser repetidas de forma sistemática para que nós consigamos chegar a cada vez mais pessoas. Tem aquela frase, né, de quanto mais você repete uma mentira, ela se torna uma verdade. E às vezes com a verdade, a gente não repete a verdade, né? É por isso que a gente está aqui com esse podcast, o nosso trabalho nas redes sociais, o trabalho tão importante de vários movimentos que existem, como Nação Conservadora aqui em Belo Horizonte, o Direita BH, né, aqui representado pelo Daniel Rocha, é um movimento fantástico. E inclusive a gente tem essa oportunidade de no dia 3 de agosto, domingo agora, às 10 horas da manhã, no caso de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. Se você mora em alguma cidade que vai ter essa manifestação, compareça lá, gente. Nunca foi tão necessário e tão importante. Eu acho que essa deve ser a manifestação mais importante dos últimos tempos. E o senhor está envolvido com isso, né? Tem convocado a igreja para o jejum. Eu imagino que o senhor também, deputado, fala um pouquinho da importância desse nosso envolvimento com essa manifestação do dia 3, pastor e deputado. Eu penso que é fundamental que nós, como cidadãos, exerçamos nossa cidadania e demos o nosso grito de socorro, né, nas ruas por tudo que tem acontecido, porque eu acredito que nós, como cristãos, temos a solução para o mundo, porque o Evangelho é a solução. O Evangelho é boas novas. Eu sempre trago uma frase: você pode tirar a criança da rua, mas a rua de dentro da criança só Jesus tira. Você pode tirar o homem da favela. O governo tem tentado fazer isso com milhões e milhões de dinheiros em programas sociais, mas o cara vai lá e vende o imóvel que ele comprou e volta para a favela porque a favela está dentro dele. Então, o que tira a miséria dentro do coração da pessoa é Jesus. É por isso que a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por isso a gente precisa voltar, né, e a gente precisa reafirmar a verdade, porque quem vive de mentira odeia a verdade. Por isso que hoje a gente percebe que eles querem calar a boca das pessoas que dizem a verdade, dizendo que aquele que fala a verdade, ele dissemina fake news.
A palavra em inglês significa notícia falsa, né? Mas aí o brasileiro pega isso como se fosse alguma coisa. Não, hoje, no meu entender, todas as vezes que eu postei alguma coisa e que o Instagram colocou lá como notícia meio falsa, eu fui dar uma olhada, era pura verdade, 100%. Então hoje a verdade machuca aqueles que vivem da mentira. Verdade. Eu acho que esse momento, né, tenho certeza que esse momento, no próximo domingo, dia 3 de agosto, pegue a sua camisa do Brasil, a sua camisa amarela, a sua bandeira do Brasil, essa bandeira do Brasil que ficou durante tanto tempo abandonada, e vamos para a rua. Vamos para a rua para mostrar que o brasileiro, aquele brasileiro que está oprimido por todas as ações que começaram a acontecer desde o início de 2023, eu acho que a nossa presença, e você não pode deixar de ir. Eu vejo que as pessoas às vezes têm medo do que pode acontecer, porque tiveram os maus exemplos de manifestações que aconteceram. Eu acho que é o momento de darmos um basta. É a luta pela liberdade, a liberdade de expressão, né, na nossa bandeira de Minas Gerais, liberdade ainda que tardia. Então Minas Gerais tem que liderar, e sempre liderou, esses gritos pela liberdade. É o momento, no domingo, todos juntos, em busca dessa verdade constante que a esquerda tenta desconstruir a cada momento. Estamos muito empolgados com a possibilidade da presença do povo nas ruas, fazer todos, especialmente eu como deputado estadual, mas especialmente os integrantes do Congresso Nacional, os nossos senadores, para que surja de Brasília um grande movimento para que possamos dar um basta em tantos desmandos que têm acontecido no nosso Brasil. É isso aí. Dia 3 de agosto, às 10 horas da manhã, aqui na Praça da Liberdade, ou então na cidade onde você estiver, o mais próximo da sua casa, vamos para as ruas manifestar. Afinal, gente, a gente não vai aceitar de braços cruzados que se retirem devagarzinho cada uma das nossas liberdades. O Brasil é um país livre, o Brasil é do Senhor Jesus, e a gente não vai aceitar calado. Pega sua camisa e vamos para as ruas. Se for necessário, gente, a gente fazer... gritar, se for necessário a gente se posicionar, nós vamos continuar fazendo. Afinal, o Brasil não é do STF, Supremo, como diz a frase, é o povo, e esse governo não representa a maioria dos brasileiros. Então, vamos para as ruas, convoca a galera aí da sua igreja, da sua comunidade, sua vizinhança, e vamos que vamos para cima, porque a gente não vai ficar de joelhos. Quero agradecer a Thaís Rocha, que sempre participa aqui com a gente. Temos várias pessoas aqui acompanhando. Quero agradecer também a Marlúcia Dantas, que mandou uma mensagem aqui. Bandeira do Brasil, é isso mesmo, nossa bandeira jamais vai ser vermelha, né, gente? E vamos para cima. Quero agradecer mais uma vez a Implantar, agradecer o deputado e também o nosso pastor Daniel Sampaio, e deixar aqui um segundinho para vocês fazerem as considerações finais antes da gente encerrar. Se inscreva aqui no canal, dá um like para a gente continuar crescendo e difundindo essa verdade que não pode ser apagada jamais. Deputado. Eu quero, e como você disse aqui no início, eu quero falar com você, pai e mãe, que acompanhou esse programa, dizer que o programa das escolas cívico-militares é uma realidade no estado de Minas Gerais. Cada um dos 853 municípios pode ter essa esperança. Nós já lançamos a semente, essa semente frutificou. Cada cidade tem o direito de sonhar. Hoje, o governo do estado amplia essa possibilidade para 133 cidades, mas todas as outras, nós também temos cidades que possuem o programa das escolas cívico-militares na rede municipal, e eu jamais irei desistir do Brasil, jamais irei me posicionar contra a família brasileira. Você, família brasileira, estará sempre na minha prioridade de mandato. O que eu tive com a oportunidade de ter o meu filho estudando em uma escola que primou pela excelência da disciplina, pelo respeito ao professor, pelo respeito aos pais, eu quero levar isso para cada cidadão e cidadã mineira que tem que ter a sua liberdade de escolha, de colocar o seu filho na escola que ele considerar mais adequada. E para isso, trabalho constantemente em defesa do programa das escolas cívico-militares em Minas Gerais. Muito obrigado, e sempre que for convidado estarei aqui em defesa de Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado. Pastor Daniel. Para concluir, eu queria só deixar um texto bíblico, 2 Crônicas 7,14,
para você que nos ouve, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus está dizendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. A minha oração é que Deus possa sarar a nação brasileira, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós, como filhos de Deus, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Que o Brasil viva novos tempos e que haja uma intervenção do céu na terra. É a minha oração e eu conclamo vocês a fazer isso. Dia 3, Praça da Liberdade, clamando por liberdade. Amém. Fabiana Diniz, a verdade prevalecerá. Sempre, sempre, sempre. Obrigado, gente, mais uma vez. Que Deus possa abençoá-los. Terça-feira que vem, a gente está organizando às 14 horas um bate-papo também com um resumo, para a gente trocar uma ideia de como foi as manifestações aí em todo o Brasil. Até quarta-feira que vem, 14h, ao vivo. E sonhe e acredite que nós podemos sim mudar o Brasil, a nossa cidade, e podemos mudar o mundo. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Valeu!